Espero que todos estejam bem, que Deus nos abençoe, mais um dia debaixo da graça de Deus. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre transformado pela provação, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando você não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Johnny Erickson Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas não o fez. Ele permitiu que tais problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens fosse trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo o que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus, antes que você nascesse. Tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê.
Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes a seu Filho. Compreendendo Romanos 8, 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque é Deus. Em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. Também inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são os atos isolados, mas partes independentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável. Mas, se misturados e levá-los ao forno juntos, eles se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele a misturará para que se tornem agradáveis. Para o bem, isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no mundo pode ser caracterizada como mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus é maior que os nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir seu próprio caminho, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo o que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele usará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno.
A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhes sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: quando vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Porque Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Reagindo aos problemas como Deus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas, em vez de melhorar, e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Sempre que Deus disser não a seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz, e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenha um olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações, porque contemplava sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito. E ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graça em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo.
Em vez disso, ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegrem-se no Senhor. Ela não diz alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça. Você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado, que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem realiza isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, faz que eu me sinta melhor, e mais do tipo renova-me, usa esta situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos, e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. Amém. Nosso dia 25. Transformado pela provação. Quem não tem provação? Quem não passa adversidade? Quem não passa luta? Quem não passa enfermidade? Mas Deus ele tem um propósito para cada área que a gente passa, para cada dificuldade, para cada enfermidade, para todas essas coisas há um propósito de Deus. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. É nos períodos de sofrimento que aprendemos a fazer as orações mais sinceras. Muitas das vezes a gente fica tão distante de Deus, tão sem dar crédito muitas das vezes, mas quando as adversidades vêm, quando as lutas vêm, quando a enfermidade vem, acabamos nos apegando com Deus, acabamos correndo aos braços dele para que ele fale conosco, para que ele dê solução. E é nesse momento que somos transformados pela provação. Jesus ele usa as provações para nos testar, para nos transformar. Por quê? Porque muitas das vezes é numa enfermidade que começamos a agir diferente. Começamos a acreditar mais em Deus. É onde alinhamos o nosso caminho, alinhamos o nosso propósito. Mudamos a direção do que estamos trilhando. E transformados pela provação, Jesus nos ensina o quê? A depender totalmente de Deus. Porque temos o costume de querer confiar em nós mesmos. Eu posso, eu faço, eu consigo,
Eu mando, eu desmando, eu faço acontecer. E quando, na verdade, nós não fazemos nada. Tudo é dado nas nossas mãos. Deus permite que conseguimos realizar muitas coisas. Mas não é só mérito meu. O mérito maior é de Deus. Se eu conseguir realizar, se eu conseguir conquistar, é porque Deus me deu graça para realizar. De mim mesma eu não consigo. De mim mesma eu não tenho força para fazer. Precisamos nos recusar a desistir. Deus ele não nos abandona diante das adversidades, mas Ele nos testa em cada dificuldade e passa conosco as fases mais difíceis. Muitas das vezes a gente não está vendo, a gente não está entendendo, mas Deus ele está do nosso lado, passando todas as adversidades, todos os momentos. Muitas das vezes o silêncio é grande, sim, mas não é que Ele se esqueceu, Ele apenas está em silêncio, para que você seja moldado, para que você seja transformado diante dessa provação. As provações que passamos, elas não são para nos matar, mas elas são para nos moldar, para nos lapidar. É isso que Deus permite. Precisamos lembrar e sempre ter em mente que diante de todas as adversidades, existe um propósito por trás de cada adversidade. Nunca esqueça, toda adversidade que você passar, há um propósito por trás de tudo isso. Seja doença, seja financeiro, seja espiritual, seja a área que for, há um propósito de Deus para tudo o que acontece na sua vida. Passamos inúmeros acontecimentos. Passamos por inúmeras adversidades. Mas Deus ele está em todas conosco. Aqui ele fala que quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. É fácil falarmos de Jesus, mas talvez seja difícil conhecermos realmente Jesus. E é nas dificuldades que nós conheceremos quem realmente é Jesus na nossa vida. E tudo há um propósito dele. Ele vai permitir acontecer todas as coisas conosco. Jesus passou por todas elas. Ele não foi diferente. Aqui podemos ver que as mesmas experiências que a gente acaba passando, Jesus passou. Jesus ele passou pela solidão, ele passou pela tentação, ele passou pelo estresse, ele passou pelas críticas, pelas rejeições e muitos outros problemas. Deus ele deseja que nos tornemos semelhantes a Jesus e por isso iremos passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. E Paulo afirma, iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. É na dor que aprendemos muitas coisas. É na dor que crescemos. É na dor que somos transformados. E tem bem aquela frase, se não vem por amor, vem pela dor. Jesus ele está falando em amor o tempo todo. Ele nos ama, ele tenta o melhor caminho para nós. Mas quando insistimos em ficar cegos, em não aceitarmos, em não compreendermos, em não obedecermos,
iremos vir pela dor. Jesus, ele não quer me perder, ele não quer te perder. Ele não quer nos perder. Ele vai lutar por nós até o fim. E se ele tem um propósito na sua vida, você pode estar desviada dos caminhos dele. Ele vai te trazer de volta, nem que seja pelo caminho da dor. Porque muitas das vezes, para voltarmos aos trilhos, para voltarmos à rota que Jesus quer que sigamos, precisamos passar pela dor. Porque é na dor que a gente corre aos pés de Jesus. É na dor que a gente corre pedir misericórdia para Deus. Porque enquanto está indo tudo bem, eu estou batendo no peito falando, eu consigo, eu estou conseguindo, eu vou sozinho, eu não preciso de ninguém. Não preciso que Deus me ajude, eu estou conseguindo, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Mas a hora que tudo acaba, que não tem ninguém mais que te ajude, aí você acaba lembrando que eu não sou nada sem Deus. Precisamos ser gratos. Gratos pela misericórdia de Deus. Não somente gratos pelo que Deus nos proporciona, mas gratos pela vida. Precisamos nos dedicar mais a Deus. Obedecer mais a Deus. Precisamos lembrar que o plano de Deus, ele é bom. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E ele sempre vai visar o nosso bem. O Senhor, ele disse a Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, ele tem muito para nos dar. Deus, ele tem muito a fazer por nós. Mas precisamos ser obedientes. Precisamos estar alinhados à sua palavra. Precisamos recusar-nos a desistir. Ser paciente e persistente. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades, criamos um atalho no processo. Atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. E quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, renova-me. E mais, você faz mais oração do tipo renova-me, Senhor, para nos tornarmos semelhantes a Ele. Você sabe que você está amadurecendo quando você começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. É nesses momentos que você começa a amadurecer. Você percebe que você está amadurecendo. Não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda. Mude a sua pergunta, porque Deus, ele vai te responder. Confie em Deus e siga sempre fazendo o certo. Vocês precisam perseverar. Nós precisamos perseverar. Precisamos permanecer firmes na aliança de Deus para alcançarmos o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. Que possamos crescer em conhecimento da graça de Deus. Possamos crescer em tudo que o Senhor ele tem colocado para nós. Passaremos todas as adversidades, mas tenha certeza que você não está passando sozinho. Deus, ele está com você, passando todas as suas dificuldades. Os momentos mais sombrios que você acha que você não tem ninguém, que você está sozinho. Deus, ele está com você.
É nessa provação que Ele está amadurecendo a sua vida, que Ele está forjando o seu caráter, que Ele está alinhando o propósito dEle, para que você não se desvie, mas para que você fique firme. Jesus, Ele passou por todas as aflições deste mundo. Nós também passaremos. Ele venceu, nós também venceremos. Então que você possa se colocar na presença de Deus, que você possa alinhar o propósito. Diante de toda dificuldade, não desista. Desistir só vai atrasar o processo, só vai te fazer voltar ao início de tudo. Você só vai estar atrasando o que Deus tem para entregar para você. Então fica firme, aguenta o processo, suporte o processo. Falta pouco. Desistir não é uma opção. Não volta para o final da fila. Fica firme ali. Aguenta mais um pouquinho. Pede para Deus ser o teu sustento. E Deus, Ele vai te sustentar. Com a sua mão forte, a sua mão poderosa, Deus, Ele vai te sustentar em todos os momentos. E você vai se amadurecer. Deus, Ele vai te fortalecer. Ele vai forjar o teu caráter. E quando você olhar, de repente, tudo passou. E você vai ficar bem, porque Deus está com você em tudo o que você está passando. O pensamento de hoje, o tema para reflexão é: existe um propósito por trás de cada adversidade. Tenha certeza disso. Para tudo há um propósito. E em cada adversidade que você enfrentar, há um propósito de Deus em tudo isso. O versículo para memorizar é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. E a pergunta para meditar é: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Vale muito essa reflexão. Responda para você essa pergunta. Se preciso, coloque num papel, num caderno. Anote tudo que Deus colocar. Qual é o problema que Deus permitiu que você experimentasse um crescimento maior? Teria muitos aqui até mesmo para contar para vocês. Porque enfrentamos muitos desafios. Mas em cada um deles, Deus esteve conosco. Quando eu achava que estava seguindo meus passos sozinha, que Deus tinha se esquecido, que Deus não estava comigo. Deus, Ele me trouxe a memória, me fez olhar para trás e ver somente uma pegada em toda a caminhada. Mas Ele falou bem claro: essas pegadas que você está vendo, só uma, não são suas, são minhas. Porque nesses momentos eu te carregava no colo. Toda essa caminhada, toda essa trajetória que você está vendo, só uma pegada. Não foi que eu te abandonei. Foi os momentos que eu estava te carregando no colo. E por isso você conseguiu passar. Sem Deus não somos nada. Sem Deus não conseguimos dar um passo sequer à frente. Dependemos totalmente dEle. E Ele quer que nos tornemos semelhantes a Ele. Então que a cada dia você possa se colocar na presença dEle. Você possa obedecer à vontade dEle. Você possa deixar Ele moldar o seu coração. Ele administrar a sua vida. Ele administrar todo o problema que você enfrenta. Entregue nas mãos de Deus. Porque Ele vai cuidar de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele não tem te desamparado um minuto sequer. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse ensinamento, por esse dia, por tudo que o Senhor tem colocado diante das nossas mãos, ó Pai. Continua nos abençoando, nos fortalecendo. Em cada adversidade que passamos, ó Pai, o Senhor possa estar conosco, nos forjando, nos protegendo, nos ajudando a tomarmos as melhores decisões, ó Pai, e a fazer segundo a Tua vontade, Senhor. Que através das provações possamos ser transformados, ó Pai,
e sermos semelhantes a Ti, parecidos contigo, Senhor, fazendo como Tu requeres que façamos, ó Pai. Fica conosco, Senhor. Nos dá um dia de paz, um dia tranquilo, abençoando o nosso trabalho, por onde caminharmos, ó Deus. Fica conosco, Senhor, nos abençoando em tudo que formos fazer, ó Pai. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia concluído com a glória de Deus, com a graça de Deus. Palavra tremenda, palavra maravilhosa. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu lar, abençoe por onde você caminhar. Deus possa estar com as mãos estendidas, derramando chuvas de bênção sobre cada um de vocês. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e estaremos aqui amanhã, se assim Deus permitir. Beijo grande a todos vocês. Até mais.